Bom dia, estou aqui, André, psicólogo, no canal Psicologia Mais. Descomplica aí, vai, para a gente poder entender melhor um pouco desse mundo, desse universo, essa coisa toda que seria o lugar do psicólogo, da psicoterapia, né? A psicologia como um todo, entender principalmente essa questão, esse lugar aqui, esse consultório, essa salinha aqui. Como é que é isso tudo, né? Por que dúvidas? Por que o receio? E derrubar mitos, derrubar fantasmas e começar a compreender melhor como é que isso tudo funciona. É importante, gente, é muito importante. Por vezes e vezes e vezes precisamos de algo do tipo e nos limitamos a não fazê-lo por questões que aparecem aí e enquanto mito, enquanto fantasma. E a gente dá atenção para isso, uma atenção desnecessária, uma atenção não devida e acaba não acontecendo aquilo que deveria, que é o trabalho a ser realizado em cima dos processos que precisam ser resolvidos e que essa pessoa traz enquanto angústias. Então precisamos trabalhá-los, né? Bom, gente, vamos tentar entender um pouco isso então. Hoje, trazendo o tema aí, psicologia e religião, né? Acho que é muito importante a gente entender melhor isso, né? Então, primeiramente, agradecimentos gerais a todo mundo que assiste, tá? Os poucos vídeos que estão aí, né? E vamos chegar lá cada vez, uma vez por semana, que é o tempo possível, é o meu tempo possível. Vou soltando um vídeo aí e a gente vai trabalhando as questões, cada qual no seu devido momento. Bom, gente, esse realmente é um tema importante. Importante e até difícil de iniciar a oratória, dar um peso, né, significativo para essa oratória, porque o encerramento se estenderia. O encerramento se estenderia. É muito complicado falar sobre, né? Mas vamos tentar aqui trazer o máximo possível em cima disso. Bom, existe primeiro essa questão, de acordo com o que a pessoa é, de como a pessoa se sente, como ela se coloca no mundo, a crença dela, a forma como ela vê o mundo, a forma como ela vê as coisas, ela pode sentir-se, é um equívoco, claro, mas ela pode sentir-se limitada, né, no sentido de não buscar pelo psicólogo. Algo diz a ela que ela não deveria estar buscando pelo psicólogo, né? E tem o outro lado, que é o psicólogo. Psicólogo é religioso? Psicólogo tem religião, né? Psicólogo é apenas um psicólogo. A pessoa por trás do psicólogo, aquela que ele é quando ele sai do consultório, esse sim pode ou não ter uma religião. Agora, o psicólogo é apenas e tão somente apenas um psicólogo, né? Então, vamos tentar desenrolar esse nó aí para a gente entender melhor. Então, nós temos pessoas que possuem cada qual sua religião, ou pode ser um ateu, ou pode ser um agnóstico, como quiser. Entre outras tantas questões que estão surgindo, o ser humano, a evolução, o processo evolutivo do ser humano, vão surgindo ideias, propostas, maneiras de ver o mundo cada vez mais, né, interessantes, instigantes até, né? E às vezes a pessoa olha para a psicologia e a forma, a ótica dela, as lentes dela, a forma como ela vê o mundo e, consequentemente, no caso, a psicologia faz parte do mundo, né? Então, a forma como ela vê a psicologia, às vezes, pode ser algo bom, pode ser algo que pareça estranho para a pessoa, pode ser algo que pareça complexo, justamente por isso esse canal está aqui, pode ser algo que pareça muito complexo para a pessoa, entre tantas outras formas que ela pode enxergar o mundo e a psicologia. E, muitas vezes, por conta de uma, vamos dizer assim, não é instrução, me fugiu a palavra, não é instrução não, não é instrução não. Uma orientação religiosa, uma orientação que ela segue, pode estar advindo de alguém, ou pode estar, veio ali de um livro, de um ensinamento que ela teve, né, e que ela interpretou a maneira dela, ela interpretou a maneira dela, a interpretação faz com que a gente veja também essas questões, às vezes você dá uma livre interpretação para uma questão, e às vezes pesa muito em determinadas direções, pela interpretação que você fez, você olha para determinado fenômeno de um jeito X ou Y, pela interpretação que você colocou em cima daquilo, né? Então, a psicologia está lá, está disponível para você, independente se você é religioso ou não, isso, aquilo, aquele outro, qual é a tua visão de mundo, como é que você enxerga o mundo, como é que é tudo isso para você. A psicologia está lá.
psicólogo está lá. E ele vai te ouvir, ele vai te receber, ele não vai, pelo menos assim se espera, ele não vai olhar torto para você, ele não vai ter nenhum tipo de pré-conceito para com esse lugar que você ocupa, esse lugar que você escolheu, a sua crença, né? Ou o fato da ausência da crença, enfim, né? Então o psicólogo está lá apenas para ouvi-lo, o psicólogo está lá apenas para ceder esse lugar onde você pode sentar e colocar suas angústias à mesa, né? O fato de haver uma crença não significa que isso destitui. Isso faz com que não seja necessário o papel do psicólogo. Pelo contrário, nós muitas vezes trazemos tantas questões, tantas angústias, que elas se enrolam e se embananam de uma tal forma que orientar-se para além do processo religioso facilita o entendimento do processo religioso. Então você tem um entendimento, você tem algo que deveria ser fluido enquanto crença que você possui. E às vezes até a tua própria crença está embananada porque você está enrolado na tua vida pessoal, você está angustiado, você está isso, você está aquilo. E o psicólogo, a presença do psicólogo aí da psicoterapia poderia justamente desenrolar as questões às quais você está se sentindo aí bastante atrapalhado e fazer com que até mesmo a mente vá se abrindo, se tranquilizando, se acalmando, se aquietando e até mesmo a questão religiosa venha a fluir com mais tranquilidade, sem que o psicólogo seja visto como um concorrente ou um inimigo do processo religioso, né? O psicólogo está lá para auxiliar você dentro do ponto de vista da pessoa que você é, o lugar que você ocupa do mundo. O psicólogo não está lá de forma alguma, isso é um mito, é um erro, é uma falha, um equívoco enorme, um fantasma, achar que o psicólogo está lá para tirar você desse lugar, para te convencer de que isso é certo ou isso é errado. O psicólogo não convence ninguém de nada, o psicólogo não dá opinião, o psicólogo não julga, o psicólogo está lá para poder trazer para você uma forma, ajudar você a ver, clarear um pouco essa confusão toda e você enxergar as possibilidades que você tem à mão, né? Para lidar com a tua vida, lidar com as suas questões. E o psicólogo trazendo como base, como estrutura, como entendimento para auxiliá-lo, ele vai trazer a psicologia, os livros de psicologia, o entendimento dele de tudo que ele estudou, de tudo que, todos esses processos relacionados ou correlacionados à psicologia. A religião ou não desse sujeito que ocupa o lugar de psicólogo ou psicóloga, tanto faz, não tem espaço aqui, não tem lugar aqui. Não é possível, ele não pode transparecer aqui, a pessoa religiosa não pode transparecer aqui, apenas o psicólogo que está aqui para acolher, para ouvir e para auxiliar. Tá bom, gente? Espero que isso tenha clareado, apesar do jeito de falar, espero que isso tenha clareado, tenha ajudado vocês a entender melhor a ideia. Então, religião, psicologia, poderíamos falar de zilhões de questões aqui, mas é muito complicado falar sobre isso, é um assunto delicado, é um assunto difícil, né? Então, fecho aqui, mas deixando muito claro, tanto o psicólogo, ele é apenas e tão somente um psicólogo, é esse o papel dele naquele momento, né? Ali embasado pela psicologia, né? Como a pessoa, ela pode trazer a crença ou não que ela quiser. A pessoa que ela quiser, o ser no mundo, a forma de ser estar no mundo que ela quiser, ela pode trazer para o consultório, porque isso não vai ser visto com estranhamento, não vai ser visto, observado com estranhamento. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima.